Homem suspeito de estelionato é preso. Ele é do Rio de Janeiro e vinha para o Espírito Santo aplicar golpes. Comprava produtos alimentícios em nomes de outras empresas. Chegou a dizer que adquiriu uma espécie de kit golpe com a identidade das vítimas. Mãe e filha morrem em grave acidente na BR-101 em Ibiraçu. Outros 2 filhos também se feriram e continuam internados. Outras 3 pessoas também ficaram feridas. Ministério Público Federal entra na justiça contra municípios que ainda não implantaram o ponto eletrônico em unidades de atendimento e postos de saúde. TN ouve filha de norte-americana que está desaparecida. Um corpo encontrado carbonizado na serra pode ser o da mulher. Conselho Regional de Engenharia antecipa as fiscalizações em terminais da Grande Vitória. Haiti. Uma jovem que teve os sonhos interrompidos pela imprudência no trânsito. A motorista que provocou o atropelamento já voltou a dirigir. O caso ainda corre na justiça e a família reclama da falta de punição. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Homem é preso acusado de dar golpes em empresas capixabas. Ele comprava produtos em nome de outras pessoas e depois de receber a mercadoria, mudava de local. Chegou a dizer que conseguiu os dados das vítimas depois de adquirir uma espécie de kit golpe. Estas imagens mostram o momento em que o estelionatário é preso no final da tarde de ontem. Ele e a esposa estavam em um hotel em Itaparica, Vila Velha. Os dois perceberam a viatura descaracterizada e tentaram deixar o local, mas os policiais agiram rápido. Marcos Fernandes Brandão, carioca de 56 anos, é acusado de dar golpes em fornecedores de produtos alimentícios daqui do estado. A gente acredita que ele é integrante de uma associação criminosa do Rio de Janeiro, que vem para o Espírito Santo apenas para aplicar golpe, fica por aqui umas 2 semanas, volta para o Rio, depois volta, aplica novos golpes. Ele aluga um ponto, recebe todos esses produtos e depois que ele recebe, fica 2 semanas, dá o golpe em várias empresas, muda de ponto e essas empresas ficam com prejuízo e a pessoa que ele utilizou o nome também sai no prejuízo. O golpista confessou os crimes. A polícia confirmou que Marcos usou o nome de pelo menos 4 empresas capixabas para se passar por comprador e que foram no mínimo 6 fornecedores lesados pelo estelionatário. Em depoimento, ele conta que comprava os documentos necessários para aplicar os golpes. Até chip de celular cadastrado no nome do verdadeiro dono das empresas usadas como fachada ele tinha. Ele afirma que ele comprava isso no Rio de Janeiro, que ele comprava um kit. Esse kit vem com todos os dados dessas empresas vítimas, chip de celular cadastrado no nome do proprietário da empresa vítima e um caderno com todos os nomes das vítimas daqui que ele deveria estar fazendo essas compras. A maioria das negociações era feita por mensagens. Neste trecho, vemos o estelionatário perguntar sobre a aprovação do cadastro para liberar os produtos. E no meio de um desses contatos com as vítimas via mensagens, o Marcos acabou cometendo um deslize. Ele escolheu um fornecedor e aplicou 3 vezes o mesmo golpe. Só que durante a última negociação, esse fornecedor percebeu que estava falando com a mesma pessoa que tinha dado os golpes anteriores. A esposa sabia do esquema, mas não estava diretamente envolvida. Sendo assim, apenas o estelionatário está preso. O Marcos ele foi preso em flagrante pelos crimes de estelionato, receptação e associação criminosa e já foi encaminhado para o presídio de Viana. Mãe e filha morreram num grave acidente na BR-101 em Fundão, no norte do estado. Outras 5 pessoas ficaram feridas. O Fiat Siena com placas de Mantenópolis e uma Hilux com placas de Vila Velha bateram de frente. O Siena pegou fogo e Ediane Barbosa, de 48 anos, morreu carbonizada. A filha dela, Maria Luísa Barbosa, de 12 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O Siena era conduzido por Hélder Evangelista Barbosa, filho de Ediane. A suspeita é que ele tenha dormido ao volante e invadiu a contramão.
Também estavam no carro o irmão de Helder e a noiva dele, Daniele Barbosa. Eles foram encaminhados ao hospital em estado grave. Já na caminhonete ficaram feridos Carlos Alberto Ramos e Ivan Neiva Neves Júnior. O acidente interditou a rodovia por cerca de 4 horas. Bom, o acidente aconteceu em Ibiraçu. Ediane era do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Mantenópolis. Os 2 filhos dela estão internados no Hospital São Camilo, em Aracruz, e não correm risco de morte. A noiva de um deles foi transferida para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, em estado grave. Os 2 feridos da caminhonete estão fora de perigo. Ministério Público Federal entra na justiça contra municípios que ainda não implantaram o ponto eletrônico em unidades de atendimento e postos de saúde. As prefeituras de Brejetuba, Cariacica e Viana estão sendo processadas pelo Ministério Público Federal, suspeitas de não controlar a frequência de profissionais da saúde por meio da biometria em hospitais e unidades de pronto atendimento. A decisão tem por objetivo apertar a fiscalização na jornada de trabalho, principalmente de médicos e dentistas. O Ministério Público Federal propôs uma série de ações contra alguns municípios para que os municípios cumpram uma determinação do Ministério da Saúde de que o controle da jornada dos profissionais de saúde que atendem pelo SUS seja feito por meio do ponto eletrônico e que seja dado transparência para a população dos profissionais que estão atendendo em cada unidade naquele horário. Em 2015, todos os municípios já haviam recebido uma recomendação do Ministério Público para a implementação do ponto eletrônico. Caso a Justiça acate a decisão do Ministério Público Federal e as prefeituras não cumpram com a determinação, cada uma delas poderá ser multada em até R$1.000 por dia. O Ministério Público Federal fez esse programa para recomendar todos os municípios que instaurassem os pontos eletrônicos. E aqueles que ainda não instauraram, nós estamos buscando judicialmente que isso seja implantado. Bom, a Secretaria de Saúde de Viana disse que todos os estabelecimentos de saúde do município têm ponto biométrico. Como medida diante a ação do Ministério Público, o município vai reforçar as ações já realizadas de orientações de uso e cortes de ponto. A Secretaria de Saúde de Cariacica disse que depois da implantação do ponto eletrônico, 121 médicos pediram demissão no município. Em relação à lista de profissionais, a Secretaria informa que a orientação é que a unidade de saúde disponibilize a escala de médicos, enfermeiros e outros funcionários na recepção e vai fazer a fiscalização das unidades de saúde. Ainda não tivemos resposta da Prefeitura de Brejetuba. O caso da norte-americana que está desaparecida. Um corpo encontrado carbonizado na serra pode ser o da mulher. O TN ouviu a filha dela. O mistério cerca o Departamento Médico Legal de Vitória. Peritos realizam exames para ter certeza de que a vítima carbonizada é realmente Lena Nani Roculani. A americana de 36 anos desapareceu desde a última segunda-feira. Até agora, ninguém sabe nada sobre o que teria acontecido com ela. A vítima queimada foi encontrada às margens da rodovia do Contorno, aqui no bairro Jardim Carapina, na Serra. A família foi avisada da possibilidade de ser o corpo de Lena. Os parentes estiveram aqui para tentar reconhecer. O rosto da vítima foi a parte menos danificada pelo fogo. Teve uma foto de uma pessoa carbonizada e aí a dentista acreditou que fosse minha mãe pela cara dentária. Aí quando eu vi o cabelo, a parte do rosto, tava queimado, mas eu conseguia ver o molde do rosto. Eu acreditei que era minha mãe na hora. Lena era diarista e saiu para trabalhar às 6 horas da manhã. O trajeto começaria neste ponto de ônibus do bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Em seguida, ela seguiria para o terminal de Campo Grande, depois terminal de Vila Velha, para enfim chegar ao trabalho em Itaparica. O que a família acredita que nunca aconteceu. Para eles, os bandidos agiram em Cariacica. Lena nasceu no Havaí, nos Estados Unidos, mas morava no Brasil desde os 10 anos. Ela sustentou durante muito tempo a casa, mesmo com um salário baixo que ganhava. Depois de tanto sofrimento, a família vivia um bom momento, com planos e sonhos. Minha mãe, ela estava aqui, mas ela sempre pensava lá.
porque foi lá onde que ela nasceu, ela brincou muito, ela teve uma infância boa antes de vir para o Brasil. A gente sempre falava, vamos juntar dinheiro para a gente ir para lá. A gente tem muitos parentes que a gente não conhece até hoje. O que restou para as filhas de 18, 16 e 1 ano de idade foi o sentimento de que a mãe deixou um legado para ser seguido pela família. É uma inspiração para mim, porque ela sempre trabalhou muito. Eu vi o rosto da minha mãe naquele corpo. E aí, mas eu não quero acreditar nisso. Eu vi, mas eu não estou acreditando ainda. Eu tenho a minha irmãzinha de 1 ano e 3 meses, que eu quero poder, ajudar ela também. Porque ela vai crescer sem mãe, praticamente, se isso for confirmado. O resultado do exame de DNA deve sair em 30 dias. 5 anos depois, a angústia de uma jovem que teve os sonhos interrompidos pela imprudência de uma motorista. Enquanto a vítima sofre com as sequelas, a responsável pelo atropelamento não teve punição. Inclusive, já voltou a dirigir. Hoje, aos 29 anos, a Raite só tem um desejo. Uma das coisas que eu mais queria era voltar a trabalhar, né? Mas eu voltei no meu serviço depois que passou meu período de férias, de ficar encostada. Eles falaram que não me queriam trabalhando, porque não quer uma pessoa que não se lembra do que faz. A jovem era enfermeira-chefe de um grande hospital. O futuro promissor foi interrompido por um grave acidente de trânsito há 5 anos. Em julho de 2013, a Raite estava na garupa de uma moto quando ela e o ex-namorado foram atingidos por um carro que fez uma conversão indevida. Foram mais de 100 dias internada, 40 deles em coma. Raite ficou com graves sequelas desde então. Foram 2 jovens que eles estão vivos, graças a Deus, mas a vida deles está destruída. O Lucas ficou com a grave deficiência e a Raite, perdeu 70% de capacidade do cérebro. Hoje ela não tem mais condições de voltar ao mercado de trabalho, porque a memória recente dela ficou totalmente comprometida. A Jussária, mãe da Raite, é quem cuida da jovem todos os dias. Ela divide as angústias e desafios enfrentados desde que a filha se acidentou. Jussária, que antes era aposentada, teve que retornar ao serviço para aumentar a renda da família. Por necessidade, porque a Raite teve o salário dela reduzido pelo INSS, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar remédios da Raite, tanto que ela faz academia popular, ela faz uma academia da prefeitura, porque eu tive que cortar também a academia, porque hoje é eu, a Raite e minha outra filha, então nós não temos ninguém para nos ajudar. O acidente que deixou sequelas tão graves na Raite aconteceu bem aqui na rodovia S010 em Manguinhos, bem na altura de onde hoje funciona aquele sinal. Na época, ele não existia. A motorista fez uma conversão indevida e acabou atingindo em cheio a moto onde a Raite estava. Na época, quem dirigia o carro chegou a perder a carteira de habilitação. Hoje essa decisão já foi revista e quem causou esse acidente tão grave continua dirigindo. Eu não estou dizendo que ela causou o acidente por querer, mas ela, como causadora do acidente, foi culpada pela justiça. Ela deveria pelo menos ser uma pessoa solidária à família. Hoje ela mora na área nobre em Vitória. E nós? Será que ela sabe como que eu compro os remédios da Raite? Como que a gente come? Olha, que a justiça seja feita, afinal, já são 5 anos. E a seguir, Conselho Regional de Engenharia antecipa fiscalizações em terminais da Grande Vitória. A gente já volta. Depois da interdição do terminal de Itaparica, o Conselho Regional de Engenharia antecipou as fiscalizações em outros terminais da Grande Vitória. O Conselho Regional de Engenharia, o CREA, está fazendo vistorias em todos os terminais do Transcol para avaliar as condições das estruturas. No total, são 10 terminais. As visitas começaram pelo terminal de Itaparica, em Vila Velha, que continua interditado. Solicitamos planilha, projeto, laudos, toda a documentação pertinente àquela unidade. E assim que tivermos, vamos fazer uma programação, um planejamento das ações
para poder propor solução e uma nota recomendatória, como é previsto em lei aprovada recentemente na Assembleia. Ainda não existe prazo para que as operações no terminal voltem à normalidade. Mais de 45 mil pessoas passavam pelo local todos os dias. Essas vistorias nos terminais já estavam programadas, só foram adiantadas por causa dos problemas encontrados no terminal de Itaparica. Além das questões estruturais, serão analisados também os projetos de construção de cada terminal. O CREA não tem o poder de intervenção nisso aí. O CREA vai fazer recomendação junto com a Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer nota recomendatória que eu creio que vai ser obedecido, porque ninguém vai querer continuar com o problema. Bom, a Ceturb entrou com o processo para conseguir a liberação dos alvarás dos terminais. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite. Até amanhã.